Palavra Rema, um tempo de esperança para a sua vida. Pastor Rafael dos Anjos. Diz assim a palavra do Senhor: o semeador saiu a... Vamos, igreja. O semeador saiu a... Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho. Diga, à beira do caminho. E foi pisada, e as aves do céu a comeram. Parte dela caiu sobre pedras. Diga, sobre pedras. E quando germinou, as plantas secaram porque não havia umidade. Outra parte caiu entre espinhos. Diga, entre espinhos, que cresceram com ela e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra. Aleluia. Ainda há remanescentes. Cresceu e deu boa colheita, a 100 por 1. Tendo dito isso, exclamou: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. A parábola do semeador, ela está em 3 dos 4 evangelhos. Ela está em Mateus, está em Marcos e está em Lucas, na qual nós lemos. E ela é tão importante, preste muita atenção. E ela é tão importante que em Marcos, você vai ler no capítulo 4, versículo 13, que Jesus diz o seguinte: se vocês não conseguem ou não podem entender a parábola do semeador, então vocês não serão capazes de entender nenhuma das outras parábolas. Se nós queremos entender todas as parábolas de Jesus, em primeiro lugar nós precisamos compreender a parábola do semeador. Ou seja, essa parábola, ela é uma chave. Essa parábola é uma chave que vai dar acesso a outras parábolas. Quantos estão aí? E existem elementos aqui, na verdade 3 elementos. Quantos elementos, igreja? Você vai pregar comigo agora, amém? Quantos estão preparados para pregar comigo? Levanta a mão, deixa eu ver. Eu vou descer e vocês vão subir. Já baixou a mão por quê? Vai, você vai pregar comigo aqui, amém? Amém. Quantos elementos? O primeiro elemento é o semeador. Quem é o semeador? O semeador é aquele que semeia a... Alô? O semeador é aquele que semeia a semente. Ou seja, é aquele que prega a palavra. Quantos aqui pregam a palavra? Restante não prega? Prega sim. Pregar não é aqui no altar. Pregar não é na exposição somente. O pregar é falar. Isso é pregar. Quando você fala para alguém de Jesus, você está pregando. Alguém um dia falou para você da palavra. Você está aqui hoje porque você foi convidado por alguém. E esse alguém convidou você quando ele pregava a palavra para ti. Não, você tem que ir na igreja, vai ser bom, você vai se sentir bem. Exato, isso é o pregar. Então o pregar, o semeador, ele pode ser um amigo, pode ser um membro da tua família. Um semeador pode ser um companheiro de classe ou do trabalho. Um companheiro pode ser o semeador, muitas vezes é seu pastor, o pregador, que está liberando sementes, está pregando palavras. Cada vez que alguém sobe neste altar e prega, ele é um semeador que está liberando o que, igreja? Por isso é muito importante você certificar-se de quem é o semeador na tua vida. Quais são as palavras que estão sendo lançadas na tua vida? Porque da mesma forma que existem os semeadores da palavra de Deus, eu vou falar. Também tem os semeadores de ervas daninhas. Ele vive falando mal do seu pastor. Ele vive falando mal do irmão da igreja. Ele vive falando mal das igrejas. Ele vive semeando fofoca. Ele vive semeando contenda, murmuração. E ele vai liberando sementinhas no coração das pessoas. Divisão, ódio. Ah, eu não concordo com isso. Tudo bem, mas respeite. Se você não concorda, peça bênção e vai para um lugar onde você concorde. Senão a Bíblia diz que você é um feiticeiro. A Bíblia chama pecado de rebeldia isso. E a tua vida vai travar. Então quem é que eu estou ouvindo? Quem são os semeadores na minha vida?
Quais são as palavras que eu estou recebendo? Então certifique-se de ter um bom semeador na tua vida. Diga amém. Qual é o primeiro elemento? Vai, eu vou pregar tudo de novo. Qual é o primeiro elemento? O segundo, a semente. Diga, a semente. O próprio Jesus descreve a semente como a palavra de Deus. Então tem o semeador que vai lançar a semente. Agora eu creio que a palavra de Deus não é uma semente. A palavra de Deus é a melhor semente. A palavra de Deus é a melhor semente. E nesse segundo elemento, diga elemento. Nesse segundo elemento nós encontramos alguns componentes. Diga, componentes. Componentes servem para quê? Para que a semente germine e dê frutos. Estão comigo? O primeiro componente para que uma semente germine, cresça, dê frutos, é a água. Uma semente precisa de água para brotar. E a água, ela significa ou ela representa biblicamente a presença do Espírito Santo de Deus. A semente sozinha ela não vai surtir efeito, ela precisa de água para germinar. Ela precisa da presença do Espírito de Deus para ter poder. Eu posso ficar aqui a noite inteira falando para você, e você gostar de tudo que eu estou te falando, até te inspirar por isso, mas não vai mudar a tua vida se o Espírito Santo não consolidar essa palavra no teu coração. Por quê? Porque palestras motivacionais são especiais, são muito bons, eu gosto disso, mas elas vão inspirar você, mas o que de fato vai transformar você é o Espírito Santo. Então o semeador sai e lança a semente. A semente para germinar precisa de... Segundo, ela precisa de oxigênio. Ela precisa de oxigênio para poder frutificar, para poder germinar. E o oxigênio representa a graça de Deus. E da mesma forma como o meu pulmão e o teu pulmão precisa de ar, de oxigênio, da mesma forma a nossa alma tem necessidade da graça de Deus. É pela graça de Deus que eu e você estamos aqui hoje. Porque se não fosse a graça de Deus, nós estaríamos abandonados em um cemitério dessa cidade. É pela graça de Deus que estamos respirando e estamos vivos. É pela graça de Deus que essa igreja existe. É pela graça de Deus que você é abençoado. É pela graça de Deus, porque não somos merecedores de absolutamente nada. É pela graça de Deus, ou seja, oxigênio. A graça é o oxigênio. Há um louvor que eu amo, é mais antigo. Os antigos vão lembrar, que diz: Senhor, Tu és o ar que eu respiro. Esse é o meu respirar. O Senhor é o ar que eu respiro, exato, Ele é o oxigênio. O PG canta um louvor, que é um louvor da banda Terdei, e ele diz o seguinte: que o Senhor seja o meu primeiro pensamento. Ou seja, o meu oxigênio, minha maneira de viver é o Senhor. A graça de Deus é essa realidade que deve ser na nossa vida. E sabe o que é interessante? É que uma semente, quando ela é plantada na terra, ela está coberta de terra, mesmo assim ela encontra água, e mesmo assim ela encontra oxigênio para germinar. E sabe o que eu aprendo? Eu aprendo que mesmo que eu e você estejamos afundados em problemas, em lutas, e há muitos escombros sobre a nossa vida, eu creio, eu oro e declaro sobre a tua vida que a graça de Deus te alcançará e vai te dar oxigênio para você viver em nome de Jesus. Quantos estão aí? Primeiro elemento, o semear. O segundo elemento, esqueci a palavra. Sim, a semente. Mas o componente. O primeiro componente da semente. O segundo componente. E o terceiro. A Bíblia fala umidade. Algumas versões dizem temperatura. Para uma semente germinar, é importante ela receber água, Espírito de Deus, a graça de Deus
E por último, o terceiro componente é a temperatura. Uma semente deve ser plantada em um local onde haja uma temperatura ideal. Pergunte, por que, pastor? Eu não sei nem por que você perguntou, você já sabe a resposta. Se você plantar uma semente em um calor, a semente não vai germinar. E se você plantar uma semente em um lugar muito frio, também não vai germinar. Porque os extremos de calor e de frio vão matar a semente. E a temperatura, esse componente, nos fala de meio ambiente. Diga, meio ambiente. Isso fala do ambiente que eu e você criamos ao nosso redor. Pensa comigo, alguém semeou, houve um semeador, semeou a semente. A semente para germinar tem que ter a presença do Espírito Santo, tem que ter a graça de Deus e tem que estar num ambiente propício para que ela possa germinar. Qual é o ambiente que você tem frequentado? Você acha que neste lugar, essa semente de Deus no teu coração, ela pode germinar? O ambiente que nós precisamos viver para que uma semente, uma palavra de Deus possa germinar na minha e na tua vida é um ambiente de oração, é um ambiente de adoração, é um ambiente de expectativas, é um ambiente de fé. Esse é o ambiente que ajuda a semente a germinar na tua vida. O primeiro elemento, alô? O segundo, o primeiro componente da semente, o segundo e o terceiro. E qual que é o terceiro elemento? O primeiro elemento. O semeador sai e vai lançando a... Qual é o segundo elemento? Que água, irmão? Qual é o primeiro elemento? O segundo? O terceiro? Que água, que oxigênio. Irmão, é a terra. O componente para a semente crescer é água, oxigênio e temperatura. Mas elementos aqui, o primeiro elemento, o semeador. O segundo elemento, a semente. E o terceiro é a terra. E a terra, guarda isso. A terra representa o nosso coração. Então eu estou aqui liberando uma palavra hoje. Eu estou liberando sementes. E aqui está cheio de terra que está recebendo essa semente. Então a terra representa a condição do seu coração. Como você está recebendo a palavra aqui? Agora aperta o teu cinto aí, para não sair daqui. A Bíblia, Jesus relata 4 tipos de terreno, ou 4 condições do coração. E Jesus nos dá um princípio incrível aqui. Por quê? Porque você pode ter o melhor semeador, a melhor palavra, mas se você não tiver uma boa terra, não vale nada, nem o semeador e nem a semente. Você pode ter o melhor semeador que for o agricultor. Você pode ter as sementes feitas em laboratório, as melhores, mas se não forem lançadas numa terra boa, infelizmente não vai dar frutos. Por quê? Porque a terra é um fator determinante. Diga comigo, meu coração é um fator determinante. Agora não responda, mas pense naquilo que eu estou te falando. Que tipo de terra você é? Que tipo de coração você tem? E qual é a condição do seu coração? Por que eu digo isso? Porque hoje dentro das igrejas, sentados nos dias de culto, espalhado nesse mundo inteiro nas igrejas, existem 4 tipos de pessoas, 4 tipos e 4 condições de coração. Hoje o tempo não permite, a não ser que vocês queiram ficar comigo até meia-noite aqui. Não vou ficar. Eu vou falar de 2 condições do coração. E na ceia, já estou te alienando, né? Na ceia do mês que vem, em dezembro, a última ceia, eu finalizo com mais 2 condições do coração. Posso ouvir um amém?
qual é a primeira condição? Vamos lá. Lucas 8:5. O semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho e foi pisada, e as aves do céu a comeram. Você consegue entender esse texto? É muito simples. O semeador está semeando e algumas sementes caíram lá na beira do caminho. E a Bíblia diz, o texto é claro, que quando essas sementes caíram lá do lado, elas foram pisadas. E também veio as aves e comeram a semente, ou seja, ela não germinou. A semente que cai à beira do caminho tem uma representação. Representa terra dura. E como terra é condição de coração, então significa que são os corações endurecidos. As sementes que caem num coração duro. E sabe o que é impressionante? Eu vou reforçar o que eu já falei. Esse coração endurecido pode receber a palavra mais poderosa que for. Pode ser o melhor semeador que já ouviu na face da terra. Mas se o coração da pessoa é duro, infelizmente, essa semente não vai germinar. A melhor palavra que for, não vai dar fruto em um coração duro. Enquanto eu preparava essa mensagem, eu orei ao Senhor e pedi: Deus, me dê um exemplo na Bíblia de alguém de coração duro. E Deus não falou somente de coração duro, mas olha só que lindo. Talvez não tão lindo, mas é o exemplo que eu encontrei. Atos, capítulo 7, versículo 51. Estevão está escrevendo isso. Está falando e ele diz o seguinte: homens de dura cerviz, ou seja, seus cabeça dura. Não, mas é coração, calma. E incircuncisos de coração, coração duro. E também incircuncisos de ouvido, ou seja, teimosos. Vocês sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como os vossos pais. Ele está dizendo o seguinte: todo aquele que se opõe à palavra pregada, todos aqueles que se opõem ao Espírito Santo, termina com um coração duro. Estevão está falando essas palavras a quem? Aos fariseus. E ele deixa claro, ele diz a eles: vocês são cabeça dura, vocês não têm mente aberta, o coração de vocês é fechado, é duro, vocês são teimosos, vocês não deixam o Espírito Santo ministrar sobre o coração de vocês. Como que a palavra vai surtir efeito na tua vida se você não permite que essa palavra entre no seu coração? E isso, lamentavelmente, não se resume aos cristãos da igreja primitiva. Infelizmente, hoje tem muita gente assim dentro das igrejas. São religiosos, são legalistas, são pessoas que creem na palavra, mas que a palavra não se aplica a eles. Todos devem cumprir, exceto eles. Os fariseus eram assim, eles tinham um coração duro, nem mesmo as sementes que o Cristo liberou. Pensa, irmãos, sentar para ouvir Jesus pregar. Eles sentavam para ver Jesus pregar e ficavam falando da teologia dele, a dinâmica de homilética, de exegese de Jesus. Misericórdia! Porque realmente é assim que acontece quando o coração endurece. O coração endurece, então eles se recusam a mudar, se recusam a obedecer aquela palavra. São pessoas que ouvem a palavra, que estão dentro das igrejas, mas não obedecem a palavra. Essa palavra se aplica a todo mundo. Fala, pastor, é com você mesmo, é comigo. Nessa hora a gente já começa a pensar: ai, que aquele irmão devia estar no culto hoje, né? Não, é para você estar aqui no culto, é para eu estar aqui. Essas palavras, ele tem um coração duro e ele é moralista, falso, pseudo-moralista. Ele prega o quê? Que todos devem perdoar, mas ele não perdoa. Todos devem dar o dízimo, mas ele não dá. Todos devem ser verdadeiros, mas ele vive mentindo. Não há congruência entre o que ele fala e o que ele vive. Todos devem ser generosos, mas ele não é. É aquele camarada que diz o seguinte: não deve dar dízimo não, tem que dar cesta básica para os pobres, mas ele não dá. É um coração duro. E Jesus explica em detalhes o que significa essa parábola, esse tipo de terra, essa condição do coração.
Mateus 13, 18, ele diz: portanto ouçam o que significa essa parábola, a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e lhe arranca o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Entenda isso. Não são pessoas que nunca ouviram falar, muito pelo contrário, são pessoas que ouvem a palavra de Deus. São pessoas que estão dentro da igreja, que se reúnem nos cultos, e quinta, arenas, sábados, domingo, enfim, todo dia que tiver culto, ele está ali. Ele até levanta as mãos aos céus. Ele ouve a mensagem do pastor. Ele percebe que há um mover. No entanto, o problema dessas pessoas, então, não é a falta de palavra, é a falta de aplicação da palavra. Ou seja, uma pessoa com um coração duro conhece a palavra de Deus, mas não conhece o Deus da palavra. Eu falo com muita tristeza isso. Com muita tristeza. Mas as 3 faculdades que eu fiz em teologia, eu tive decepções terríveis com professores que eram letrados, conhecedores de tudo, mas quando se falava em orar, eles não queriam. Quando se falava em ter tempo com o Espírito Santo, não queriam. Por quê? Porque a letra matou eles. E o próprio apóstolo Paulo, ele relata dizendo: cuida com a letra, porque a letra mata. O que vivifica é o Espírito. Há um texto na Bíblia, eu vou pregar essa palavra em breve. O que Deus uniu, o homem não separe jamais. Isso não é só no casamento. Deus uniu a palavra e a unção, e os dois têm que andar juntos. Tem muita igreja do reteté, mas não tem palavra. Não vai mudar a vida de ninguém. E tem muita igreja que tem muita palavra, mas não tem a unção. Não vai mudar também. Tem que andar junto. A palavra, ela tem que ser ungida pelo Espírito Santo. Quantos estão aí? Digo amém. São pessoas que conhecem a letra, mas não conhecem o Espírito. Conhecem uma religião, mas não tem relacionamento com Deus. E Jesus ensina que quando você tem um coração duro, o inimigo rouba a palavra. Você recebe a palavra, mas não fica. Por quê? Porque ele é duro, ele não deixa a palavra entrar. E ele acha que essa palavra vai ficar ali, daqui a pouco não entra não. Se o coração é duro, a palavra fica ali um tempo, mas de repente o inimigo vem e rouba tudo. Porque a palavra, por mais que seja semeada, não entra nesse coração. E Deus me falou mais. Porque antes de Deus pregar para você através da minha vida, Ele prega para mim. Ele fala ao meu coração. O bom pastor Jesus, Ele ministra sobre o meu coração para que eu ministre sobre a igreja. Antes de você apanhar, eu apanho primeiro. Antes de você ser abençoado, eu sou abençoado primeiro. Hebreus 7 diz que certamente o inferior é abençoado pelo superior, mas também é cobrado primeiramente antes do inferior. E Deus me fez lembrar de Judas Iscariotes, também coração duro. Porque Judas era discípulo de Jesus. Judas caminhou com Jesus. Judas comeu na mesma mesa que Jesus. Judas ouviu todos os sermões de Jesus. Não foi um, ele ouviu todos os sermões de Jesus, mas ao final traiu Jesus. Por quê? Porque conhecimento sem aplicação endurece o coração. Diga, repete, pastor. Conhecimento sem aplicação endurece o coração. Tem gente que você fala e diz: eu sei, mas não faz nada. Mas ele sabe. E o coração dele endureceu. Irmãos, nós vivemos uma geração de pessoas de coração frio e endurecido. Que nós sejamos remanescentes. Que nós sejamos diferentes dessa geração. Ontem, quando eu ouvi uma notícia da guerra que está acontecendo ali em Gaza, e atingiram um alvo e 40 pessoas morreram. Eu disse: nossa, mais 40 pessoas morreram, que triste isso. A pessoa olhou para mim, cristã, e disse: ah, pastor, só 40. Sim, assim está o coração das pessoas. Quando ouvem lá as estatísticas, morreram 14 mil pessoas já nessa guerra. Ai, 14 mil, mas vai morrer mais ainda. Olha o coração das pessoas como está. O coração das pessoas, infelizmente, está esfriando, igreja.
está endurecendo. Antigamente, não é antigamente de milhares de anos, não. Antigamente, uns anos atrás, morria um vizinho no bairro, todo mundo ia no velório. Hoje morre teu parente, tu não vai. O coração das pessoas está endurecendo. Aí ele usa aquela expressão: não visitei em vida, também não vou no velório. Tá, e a família que precisa de um abraço? A família que precisa de uma palavra? Só um abraço, a tua presença. O coração das pessoas está se esfriando. Eu não estou nem falando do mundo, eu estou falando de pessoas dentro da igreja. Dentro da igreja. Cuide para que o seu coração não endureça, para que a palavra de Deus não possa germinar. Então, nós precisamos aplicar a palavra, nós precisamos obedecer a palavra. Não basta ouvir, é necessário aplicar. Diga, eu preciso ouvir e aplicar. Diga mais alto, eu preciso. Tiago 1:22. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Então, pastor, você está dizendo que se eu ouço a palavra de Deus no culto e eu não aplico, eu estou me enganando? Você é inteligente? Exatamente, você está enganando a quem? Você acha que eu venho num culto, ouço a palavra e não aplico, eu estou enganando o pastor, ele acha que eu sou remanescente. Você não engana ninguém, você engana a si próprio. O texto é claro quando ele diz: não se engane, irmão. Viva a palavra, aplique a palavra. Como posso passar de um coração duro, de uma terra dura, para uma terra fértil? Uma terra sensível, um coração sensível, obedecendo a palavra de Deus. E eu creio que todos que estão aqui nessa noite são terra boa e fértil, e que tem um coração sensível. E quem não é, eu já estou profetizando em nome de Jesus. E você vai dar fruto 100 vezes mais em nome de Jesus. Quantos estão aí ainda? Qual é o primeiro elemento? O segundo elemento? O terceiro elemento? A terra. Qual é o primeiro formato de coração? Coração. O segundo. Quem está aí ainda? Mateus 13:5. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e brotou. Não tinha muita terra, mas tinha terra. Brotou. Porque a terra não era profunda, mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinha raiz. O segundo tipo de terra é a terra com pedras. Lembrando que uma terra com pedras é conhecida como uma terra ferida. Ou seja, essa é uma segunda condição do coração. Um coração ferido. Coração ferido não frutifica. Vou repetir. Coração ferido não frutifica. São pessoas que têm feridas na alma, lesões na alma, questões não resolvidas. E há muitas pessoas dentro da igreja que estão sangrando. Estão dentro da igreja, mas têm feridas abertas. Estão dentro da igreja, mas têm feridas no coração. E são ferimentos causados por uma ofensa, uma traição. São feridas causadas por um abuso, uma rejeição, um trauma, um medo, uma frustração, feridas do passado. E às vezes é uma ferida chamada pecado também. Ou seja, tudo isso vai trazer como resultado na tua vida uma esterilidade. Você não vai conseguir dar frutos. E o problema de uma ferida aberta, ou uma ferida, um coração ferido, é que mais cedo ou mais tarde a conta chega. Mais cedo ou mais tarde, se você não cuidar do seu coração, a conta vai chegar. Pastor, não entendi. Isso vai te custar muito alto lá na frente, se não curar logo. Isso vai afetar o teu casamento. Isso vai afetar a tua família, tuas finanças, tua empresa, o teu ministério. Isso vai afetar o teu chamado. Uma ferida no seu coração, mais cedo ou mais tarde a conta vai chegar. Da mesma forma
que um atleta não consegue ir longe em uma corrida por causa de uma lesão, nenhum cristão é capaz de ir longe se tiver uma ferida no coração. Não vai longe. Ou você cura ou secura. Secura de secar mesmo. Ou você cura o seu coração ou seca. É uma opção que nós temos nessa noite, de continuar feridos com o coração endurecido, ou fazer como o profeta Ezequiel, quando num dos capítulos ele diz o seguinte: Senhor, remove o coração de pedra e me dá um coração de carne. Ou então fazer a nossa oração e dizer: Senhor, meu coração está sangrando, cura a minha alma. Jesus explica essa parábola e ele diz no versículo 20 do capítulo 13 de Mateus: quanto ao que foi semeado em terreno pedregoso, esse é aquele que ouve a palavra de Deus com alegria. Quantos ouvem a palavra de Deus com alegria? Então dá um glória a Deus. Tudo bem, nós recebemos a palavra com alegria. São as pessoas que recebem a palavra com alegria, todavia visto, não tem raiz em si mesmo e permanece por pouco tempo. Quando surge uma tribulação ou perseguição, por causa inclusive da palavra, ele me abandona. Observe então como as pedras são poderosas. Elas impedem a raiz de ser infiltrada na terra. E uma ferida não permite que a palavra de Deus crie raízes, germine o nosso coração. E tem mais. Jesus diz nesse texto que uma pessoa ferida é uma pessoa que adora a Deus. Uma pessoa ferida, ela está aqui, nós nem conhecemos a história de todo mundo aqui, mas existe uma história aí. E são pessoas que glorificam a Deus, celebram a Deus, pulam, aleluia, glória a Deus. Mas quando surge um problema, elas somem. Tem pessoas que estão aqui hoje, que vêm à igreja, mas quando acontece qualquer coisa, sai da igreja. E depois volta, e depois sai, e depois volta, e depois sai. São pessoas com um terreno assim, cheio de pedras, feridas que não fazem que não conseguem consolidá-la na obra de Deus. Alguém disse certa vez: Pastor Rafael, como que pode? O fulano lá foi líder na igreja, cuidava de ministérios e agora está desviado. Um coração pedregoso, um coração, infelizmente, com pedras, com feridas, que fizeram com que qualquer problema que acontecesse, eu não quero mais saber de igreja. Como se igreja tivesse problema na vida dele. Ei, você é inteligente, diga amém. Você é inteligente. O texto diz que o diabo vem e rouba a semente. Tem pessoas, eu vou falar, tem pessoas que vêm à igreja para buscar um milagre e tal, não há nada de errado nisso. Mas busque o Deus do milagre, que você nunca mais sai da presença dele. Porque se você vem atrás de um milagre, a hora que conseguir você cai fora, porque é interesseiro. Eu venho à igreja não por causa do milagre, eu venho à igreja por causa do Deus de milagres. E se o milagre acontecer, glória a Deus, eu continuo servindo Ele. E se não acontecer, glória a Deus, eu continuo servindo a Ele. Mas tem pessoas, infelizmente, e aí o diabo ele consegue fazer a pessoa pensar assim, ó: saí da igreja, ai, agora as coisas melhoraram. Foi só sair da igreja a minha vida melhorou. Ô inteligente, você ficou plantando 2, 3 meses na igreja, aí você foi para o mundo, o diabo tirou a mão e Deus abençoou, porque Deus tem que cumprir com a sua palavra. O que planta, colhe. E você plantou certo, fez as coisas certas durante alguns meses, agora você está colhendo o que você plantou. Daqui a pouco acaba essa safra de colher o que você plantou quando estava na presença de Deus. Aí começa a vir, as coisas vão começar a piorar. Aí você diz o quê? Domingo tem Santa Ceia. Domingo eu vou lá naquela igreja de novo. Eu vou lá porque agora a coisa está piorando de novo, eu vou para lá. Aí você vem para cá. Quando você vem para cá, acabou já o que você tinha plantado aquela vez. Agora você vai começar a colher aqui o que você plantou ali. E aí a tua vida vira do avesso. Aí você diz o quê? Meu Deus, pastor, quanto mais eu oro, mais assombração me aparece. Só foi começar a ir na igreja. Pastor, eu não ia, estava tudo bem. Comecei na igreja, tudo piorou. Oh, inteligente. Meu irmão, pelo amor de Deus, vamos ser inteligentes. Tudo que eu planto eu colho, então não pode mais haver essa entre safra.
E só não há entre safra em alguém que não tem o coração como eu estou relatando aqui. Por favor, não se ofenda, sinta-se amado. E não é por estar aqui na igreja, pode ir para qualquer igreja que você quiser, mas esteja na presença de Deus. Esteja na presença de Deus. São pessoas que vivem, a pessoa ferida, ela vive um cristianismo muito frágil. Ai, me falaram que o líder lá da igreja, ai, não vou mais. Ai, meu Deus, que fraquinho. Parece um angulista. Tô fraco. Conhece crente assim? Vem aqui, aleluia, glória a Deus. Saiu na porta lá, você sabia que o pastor não me cumprimentou? Ah, não, ele é arrogante mesmo. Eu sabia, não vou mais nessa igreja. Não vou mais. O pastor nem fica na porta para me dar tchau. Quer um tchau? Vem ali, eu te dou depois. Até te dou um abraço, beijo na bochecha e oro por você. Mas tem gente que, pelo amor de Deus, meu irmão, é um cristianismo fraquinho. Qualquer coisinha aí, você é da igreja, pastor é muito não sei o quê. Agora está de terno, agora ficou bobo também. Muito emocional, tem crente muito emocional. A emoção está acima de tudo, muito superficial. São pessoas que um dia você vê na igreja, outro dia já não vê mais, depois vê de novo, depois não vê mais. Uma semana serve, quer servir no ministério, eu quero tudo dessa igreja, eu quero abraçar tudo, daqui a pouco já não quero servir mais nada. Quer lhe liderar, mas daqui a pouco já não quer mais nada. A vida espiritual dele é muito superficial. Uma pessoa ferida agora está ferido com tudo que eu estou falando. Pastor, não precisava falar isso. Precisava sim. Porque a Bíblia diz que aquele que faz a ferida é aquele que cura. Uma pessoa ferida tem muita dificuldade em superar uma prova. Se para uma pessoa saudável espiritualmente, que tem vida com Deus, oração, congrega, é fiel, faz tudo certinho, já é difícil. Imagina alguém com o coração endurecido. Imagina alguém com o coração sangrando, ferido. É muito mais difícil. Infelizmente, as feridas não permitem que a raiz cresça. E não tendo raiz, lamentavelmente essa semente morre. Tem cristão que parece pé de alface. Ele é bonitinho por fora, mas a raiz dele é assim. E se der um vento um pouquinho mais forte, o pé de alface cai de lado, e se não arrancar ele logo, ele vai morrer. Se você quer ser terra boa, você tem que permitir que Deus cure o teu coração. Porque existe uma verdade, e eu finalizo com isso. Qual é a verdade? Não há psicólogos. Por favor, me respeite. Eu não estou menosprezando esses profissionais. Muito pelo contrário, nós temos alguns aqui na igreja. Uma delas se membrou hoje de manhã, psicóloga. Nós temos psicólogos aqui, nós temos médicos aqui presentes, inclusive nessa noite. Mas não existe psicólogo, psiquiatra, psicanalista, médico, remédio, tratamento que tire pedras no coração. Tem pedra no rim, tem pedra na vesícula, tem pedra em vários lugares. Mas essa pedrinha do coração, ninguém tira. Aliás, eu tenho uma boa notícia para você. Existe um médico. E ele é o médico dos médicos. Ele é o Senhor dos senhores. Ele é o Deus a quem nós servimos. E no Salmo 147, versículo 3, diz: só Ele cura os de coração quebrantado e cuida das suas feridas. E se você quiser uma notícia melhor ainda, eu estou aqui para te dizer: Ele está aqui nessa noite, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, vamos aplaudir ao Senhor. Grita bem alto: só Ele cura o meu coração e cuida das minhas feridas. Você crê nisso? Pastor Rafael, eu não tenho nada a ver com esse tipo de coração. O meu deve ser as duas outras sementes que vai vir para frente, outra terra que vem lá na frente. Tudo bem, glória a Deus pela sua vida. Mas eu tenho certeza que há pessoas aqui que precisavam ouvir isso. Se você reconhece, ei,
Quanto tempo faz que você não se quebranta na presença de Jesus? Olha para mim. Quanto tempo faz que você não se tranca sozinho no quarto para orar e buscar a Deus e sentir a presença de Deus na tua vida? Quanto tempo faz? Quanto tempo faz que ao invés de acusar alguém, você estendeu a mão para ajudar ele a se levantar? Porque para julgar nós somos muito bons, mas para ajudar mais ou menos, e alguns são terríveis. Quanto tempo faz? Qual é a condição do nosso coração? Qual é a condição quando vemos alguém perdido? Qual é a condição quando nós vemos alguém desviado dos caminhos do Senhor? Qual é a condição do nosso coração quando nós sabemos que Jesus está voltando e a nossa família não vai para a eternidade conosco? E aí? Quanto tempo faz que nós não oramos mais pela nossa casa, pelo nosso lar, pelos nossos filhos? E alguns têm a coragem de dizer: Senhor, está nas tuas mãos. Sim, está nas mãos dele, mas nas minhas orações. Jesus não está em busca de pessoas aqui hoje que sejam religiosos. Jesus está em busca de corações quebrantados, que estão abertos, que estão preparados, que estão dizendo: Jesus, faz muito tempo que eu tenho até te servido na casa de Deus. E é forte, mas a Bíblia diz que muitos naquele dia vão dizer: eu expulsei demônio, eu trabalhei na casa de Deus, eu fui do louvor, fui diácono, fui da dança, eu fui até pastor naquela igreja. E Deus vai dizer: sai daqui, não te conheço, porque você tinha um coração endurecido. A semente nunca entrou no seu coração. Você era arrogante, você era soberbo, você dizia que sabia tudo, porém aplicação zero. Então, por favor, sai daqui, não te conheço. Essa vai ser a pior notícia que alguém vai ter pelo fato de ter o coração endurecido. Essa frase chamada: sai daqui porque eu não te conheço. Jesus não quer somente que nós o conheçamos de ouvir falar. Jesus quer que nós o conheçamos de viver vida com Ele. Essa noite nós temos uma grande oportunidade. De quê? De orar aos céus e dizer: Jesus, remove o meu coração endurecido. Jesus, eu não consigo mais me concentrar na tua palavra. Jesus, eu não te sinto mais. Jesus, eu quero voltar ao primeiro amor. Eu quero voltar onde tudo começou, naquele primeiro dia que deu borboletas no meu estômago. Aquele dia que eu me quebrantei, eu quero voltar a isso. E outra, perdoe quem te feriu. Você não pode andar com esse ferimento no seu coração. Quem está morrendo é você. Você precisa hoje colocar um ponto final nisso e dizer: Deus, eu perdoo literalmente, mas eu não sinto vontade. Nunca vai sentir, o coração é enganoso. Senhor, eu perdoo, eu libero perdão. E se ele estiver aqui, inclusive, procura ele. Você falou mal dele. Se você teve coragem de falar mal, agora procura ele para pedir perdão também. Ai, pastor, aí não, né? Sim, faça isso. Dê um tapa na cara do diabo com esse comportamento. Quem sabe você teve uma discussão com a tua esposa, com o teu esposo, e o coração endureceu. É a hora de você pedir perdão a ele, perdão a ela. Para quê? Para sair deste lugar com o coração limpo. Terra boa, para receber a boa palavra em nome de Jesus. Nós vamos orar. E nesse período de oração, essa será a nossa oração. Se você não precisa orar por isso, ore por aquilo que você sente no seu coração. Mas se você precisa urgentemente de cura para o seu coração, precisa que ele deixe de ser endurecido, essa é a oportunidade que Deus está nos dando. Os diáconos vão servir a ceia e você nesse período você vai orar. Preste atenção ainda, só um pouquinho os diáconos. Orar, falar com Deus, expor a Ele qual é a dor, qual é a dúvida, qual é o problema. Buscar em Deus hoje uma saída para resolver essa dor que insiste em permanecer na tua vida. Há poder no sangue de Jesus, há poder no corpo de Cristo, há poder na presença de Deus. E como nós lemos no Salmo 147, Ele pode. Na verdade, Ele pode todas as coisas. Pastor, você não sabe o que eu sofri. Ele pode todas as coisas. Ele pode tudo. E eu oro a Deus para
para que Ele toque no teu coração e você saia deste lugar transformado pelo poder dessa palavra, em nome de Jesus. Feche os seus olhos por um instante, comece a orar. O louvor vai cantar um louvor e você vai orar. Os diáconos vão começar a distribuir a ceia. Você não vai participar ainda, você só vai segurar nas mãos. E enquanto você segura, você vai orar. E depois, todos juntos, vamos celebrar a ceia com muita alegria, em nome de Jesus.